Olá, estamos começando o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que é transmitido para todo o Brasil e outros 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é eleição. Esse ano serão realizadas as eleições municipais, que vão escolher prefeitos e também vereadores. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o doutor Clever Vasconcelos, ele que é promotor de justiça e também especialista nesse assunto. O doutor vai falar sobre as mudanças. Esse ano as eleições terão novas regras, muita coisa vai mudar e o doutor vai explicar certinho cada detalhe que vai envolver esse pleito. Eu quero começar mostrando aqui, vou pedir para os nossos cinegrafistas mostrarem aqui esse livro, essa obra, O Direito Eleitoral, que é o livro de autoria do nosso convidado, do Dr. Clever Vasconcelos, muito indicado para quem gosta do tema, para quem é especialista no tema. Ele traz as últimas novidades, o que há de mais atual em direito eleitoral. Não é isso, doutor? Bem-vindo, mais uma vez agradeço o senhor ter aceitado o nosso convite na sua agenda tão apertada, conseguiu aí arrumar um espacinho para a gente. O senhor, mais uma vez, é bem-vindo. Olha, obrigado, muito bem, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês e é um importante assunto, porque na verdade nós estamos em ano eleitoral, não é? E eu acho que o esclarecimento da população, diante de tanta novidade que nós temos aí, uma eleição diferente, nunca nós tivemos uma situação como essa, uma pandemia, então esse canal de informação para o público em geral é muito importante e tem assuntos pontuais que tenho certeza que a gente vai tentar esclarecer aqui para o seu telespectador. O senhor começou já fazendo uma apresentação muito importante. Esse ano é um ano muito diferente. A pandemia mudou todos os setores da vida e a eleição não podia ser diferente. Qual a sua expectativa pessoal, até baseado na sua experiência? Deve haver muita abstenção? A eleição deve mudar muito esse ano por causa da pandemia? Olha, mais ou menos, o cálculo é o seguinte. Entre votos brancos, votos nulos e abstenção, nós temos uma tradição no Brasil de 38% de não votantes. Isso incluindo abstenção, votos brancos e nulos. Porque o voto branco e nulo é voto inválido. Então não vai para ninguém, não conta para ninguém. 38%. Eu acredito que, em virtude da pandemia, esse número suba um pouco. Então eu acho que, dentro do universo do eleitorado municipal de cada cidade, vai girar em torno aí de, digamos assim, 55% até 60% de pessoas que vão participar da eleição. Isso tem um lado ruim, porque, na verdade, aquele vencedor não vai ter aquela legitimação popular, não é? É um pouco preocupante, mas, enfim, é a realidade que a gente tem, né? Agora, um reflexo disso é que vai valorizar cada vez mais o voto individual. Às vezes as pessoas pensam assim, é um voto só, não faz diferença, mas com menos pessoas votando, cada voto se torna mais importante, não é, doutor? É verdade. Tem um caso, eu vou contar aqui para vocês, nunca falei isso, teve um caso de uma eleição no interior do Ceará. No interior do Ceará teve um caso que deu empate. Uma eleição onde os dois candidatos, não teve segundo turno, era primeiro turno, o turno único, né? Deu empate. E o vencedor foi o candidato mais velho, porque a legislação fala, havendo empate, o candidato mais velho, mais idoso. Então é importante que nos municípios o eleitor vá às urnas e faça a sua votação. É rápido, com toda a segurança. Então é importante esse chamamento que você faz ao público aqui, de levar o eleitor à sessão eleitoral, porque até a biometria está proibida. A biometria não vai poder ser realizada em virtude do toque do dedo na tela da mesa eleitoral, né? Então, a Justiça Eleitoral já disse que a biometria não vai ser utilizada nessa eleição municipal, então você não vai ter problema. É só levar a sua colinha na urna eletrônica, digitar o número e tchau. O senhor falou dessa primeira mudança, a proibição da biometria, que agora virou até um risco para a saúde de contaminação. Agora, em linhas gerais, eu queria que você fizesse um apanhado geral, nós vamos depois detalhar cada uma dessas mudanças, mais importantes pelo menos, o que muda nas eleições desse ano. Olha, nós tivemos aqui a edição de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 107. Essa emenda, ela alterou, primeiro, a data das eleições.
As eleições eram costumeiramente realizadas no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, havendo o segundo turno. O segundo turno vai ser realizado nas cidades com mais de 200 mil habitantes, onde o vencedor não conseguia a maioria absoluta de votos. Nem todas as cidades têm mais de 200 mil eleitores, né? Mas, enfim, agora o primeiro turno vai ser dia 15 de novembro. E aonde houver o segundo turno, 29 de novembro. Nós tivemos uma redução entre o primeiro e o segundo turno de uma semana. Em virtude da pandemia. Em virtude da pandemia. Então, a campanha eleitoral para o segundo turno, onde houver, será uma campanha eleitoral de uma semana a menos. Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança, de datas ainda, Kleber, a respeito da prestação de contas da eleição. Como assim? Antes, quando não tinha pandemia, o candidato que participava do primeiro turno, ele tinha que fazer a prestação de contas da campanha eleitoral. Essa prestação de contas era realizada até 30 dias do primeiro turno. E se ele fosse para o segundo turno, até 20 dias depois do segundo turno. Agora, com a pandemia, essa nova emenda constitucional estabeleceu que a prestação de contas tem que ser feita até o dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Então, houve essa mudança também. A outra mudança, que pouca gente está falando, é a possibilidade de um novo adiamento da eleição nos municípios onde a pandemia estiver inserida. O que vai acontecer? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pode solicitar ao Congresso Nacional que naquele determinado município não tem eleição. E o Congresso Nacional pode designar uma nova data. E essa data pode ser até o dia 27 de dezembro. Eu acredito, e espero e torço, para que isso não ocorra. Um novo adiamento em alguns municípios. Mas naqueles municípios onde haja constatação que a pandemia está totalmente descontrolada. Pode acontecer potencialmente. Está lá no texto da emenda constitucional. Essas são as grandes novidades a respeito de datas. Mas nós temos outros pontos importantes também. Muito importante isso que você falou, doutor. Eu tenho acompanhado diariamente, até por obrigação profissional, as notícias e não sabia disso. Acho que a imprensa, os meios de comunicação no geral, estão divulgando pouco esse risco de um novo adiamento. Os números mostram uma desaceleração dessa pandemia, mas a legislação prevê, então, um novo adiamento em casos pontuais onde a pandemia estiver descontrolada. É verdade. Enfim, eu espero, Kleber, que isso não aconteça. Mas, enfim, existe a possibilidade. Agora, um outro ponto, se você me permite, importante, que o telespectador tem que estar bem atento, é quanto à eleição proporcional. A eleição para vereador, porque, na verdade, são duas eleições. Uma eleição para prefeito e vice-prefeito e uma eleição para as câmaras municipais, para os vereadores, para os parlamentares municipais. Só não vai ter eleição em Brasília. É a única cidade que não tem eleição esse ano, porque Brasília não tem prefeito nem vereador. Tem governador e deputado distrital. Então, Brasília está livre de eleição municipal. Agora, como é que é essa eleição para vereador? O vereador é eleito com base nos votos do partido. O partido tem um quociente, chamado quociente partidário, que é o número de votos que ele fez, e conforme essa proporção, por isso que é eleição proporcional, ele vai eleger um número de candidatos. Só que agora, a grande novidade para 2020 é que nós não teremos mais coligações partidárias. O que significa isso? Os partidos não podem se juntar para somar votos e criar esse bolo grande e dividir entre os integrantes de todos esses partidos para propiciar uma eleição conjunta. Agora, cada partido político vai ter que se virar sozinho. Porque, invariavelmente, você vota no candidato. Mas antes do número do candidato, tem o número do partido. Então, todo mundo tem que votar no partido antes. Nada impede que você só vote na legenda e não escolha candidato. Mas esse voto seu vai para o cálculo do partido. Então, a eleição proporcional. Não tem mais coligação partidária. A majoritária tem. A de prefeito e vice pode ser um prefeito de um partido e o vice do outro. Isso pode. Agora, a proporcional não tem. Isso vai gerar uma situação em que cada partido político vai ter que demonstrar para que veio.
qual é a sua ideologia, qual é a sua plataforma. Muita gente fala, os denominados partidos de aluguel vão morrer. Na verdade, isso é um método para fazer a sobrevivência partidária, o fortalecimento do partido. Aquele partido com menos expressão tem que mostrar a ideia dele para o seu eleitor. Isso é muito importante. Muita gente fala em enfraquecimento partidário. Eu não vejo assim. Eu vejo como possibilidade de fortalecimento partidário. Porque a gente só consegue ganhar força quando a gente percebe que está num campo um pouco minado, um pouco, digamos assim, enfraquecido. O forte, ele vence na dificuldade. Então, essa é uma grande oportunidade para o partido político mostrar para que veio e se fortalecer. Eu vejo dessa maneira. E essa era uma das maiores críticas ao nosso sistema eleitoral, a existência dos chamados partidos de aluguel, as legendas que serviam como uma espécie de escada para os partidos maiores. Eles entravam ali só para compor o grupo, especialmente na questão envolvendo mulheres, já que uma porcentagem dos candidatos, por lei, tem que ser mulher. Então isso pode acabar com essa nova regra, doutor? Olha, muito importante o que você falou, as candidaturas femininas. A legislação eleitoral trata disso. Ela fala o seguinte: gênero, vamos estabelecer gênero e opção de gênero. Se você tem uma opção de gênero, você vai concorrer na vaga da sua opção. Se você se declara naquele gênero, você vai concorrer na vaga que você se declara, né? Agora, veja bem, a lei eleitoral fala o seguinte: as candidaturas de gênero têm que ter 30% no mínimo de um gênero e 70% no máximo de outro gênero. Pode ser masculino ou feminino dos dois lados. O que é importante dizer é que os partidos políticos já escolheram seus candidatos nas convenções partidárias. Esse percentual é um percentual que tem que ser verificado, comprovado na convenção partidária. Eu temo que muitas vezes existam aquelas candidaturas laranja. Quais são as candidaturas laranja? Aquelas candidaturas onde existe uma declaração de candidatos que não fazem campanha, que só estão no partido político para cumprir a legislação eleitoral. E até o dinheiro destinado ao partido pelo fundo eleitoral não vai ser direcionado para essas pessoas. Então isso é muito preocupante. O eleitor tem que estar atento e nós, da Justiça Eleitoral, Ministério Público, Magistratura e os próprios oponentes, os opositores, têm que estar fiscalizando esse tipo de situação em cada partido político. Legal, doutor. E quando a lei muda, para melhorar, é sempre bem-vindo, né? Nós estamos encerrando agora o primeiro bloco e no próximo nós vamos falar de um outro assunto dentro desse tema que interessa para muita gente. Na verdade, interessa para todo mundo, que são as fake news, que hoje invadem nossos computadores, induzem ao erro e agora há uma ameaça, há uma preocupação dessa prática de disseminar mentiras esteja muito presente nas eleições desse ano. E sobre esse tema, o doutor vai falar no próximo bloco. Continue ligado aí, daqui a pouco a gente volta com o Análise Direta. E voltamos agora com o segundo bloco do programa Análise Direta, que hoje tem como tema as eleições municipais e as mudanças que vão acontecer esse ano nas regras eleitorais. Para comentar, nosso convidado está aqui ao meu lado, é o Clever Vasconcelos, o doutor Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça. Eu vou pedir para mostrar mais uma vez esse livro aqui, ó, que é o livro de autoria do nosso convidado, do doutor Clever, o livro Direito Eleitoral, muito indicado para quem trabalha com esse assunto, para quem trabalha com esse tema. Esse ano muita gente vai estar envolvido de forma direta ou indireta nas eleições, ou mesmo para quem gosta e quer se aprimorar, né, doutor? Fala um pouquinho, até se antecipando, qual que é a abordagem desse livro para as pessoas que ainda não conhecem? Olha, esse livro que eu compartilho com outro coautor, que é o Marco Antônio da Silva, que é um advogado eleitoralista, é um livro fruto de muitos anos de trabalho e vivência na área eleitoral. Nós tratamos desde o alistamento eleitoral, que é o primeiro passo do processo eleitoral, quando a pessoa se alista, até a diplomação e posse dos eleitos. Todo esse processo eleitoral nós tratamos. E depois nós também estudamos, escrevemos sobre as ações eleitorais. Então é um livro muito recomendado para quem quer ter uma atuação prática na justiça eleitoral. E a grande novidade é que para essa eleição de 2020, essa eleição municipal,
nós trouxemos aí o estudo da emenda constitucional número 107 de 2020, que já trata das eleições eleitorais. Então tem fake news, tem prestação de contas, tem campanha eleitoral, tem ações eleitorais, tem aí umas 400 páginas de muito assunto de direito eleitoral que você vai gostar. Legal. E antes de entrar nesse assunto de fake news, o senhor falou agora sobre a atuação da Justiça Eleitoral em seus diversos âmbitos. E a eleição municipal é considerada a mais difícil de ser fiscalizada, já que a proximidade entre os candidatos, que são prefeitos e vereadores, com o eleitor ela é muito grande, os candidatos são muito próximos, o que torna a possibilidade de uma relação ilegal ou alguma coisa que não esteja de acordo com a lei maior. Eu sempre falo assim, a eleição municipal é um tubo de ensaio, porque é no município que acontecem as coisas. Eu sou particularmente municipalista, porque roupa suja se lava em casa. Então o vereador está mais perto do seu eleitor, o prefeito está mais perto do seu eleitor, você pode abordar o vereador na rua, o prefeito na rua, no município, então é muito importante. Eu acho uma das eleições mais importantes. É uma pena que no Brasil nós não fortalecemos a autoridade do prefeito e a autoridade do vereador. Eu sou um descentralizador. Eu acho que a descentralização política é muito importante para o desenvolvimento nacional. E nesse contexto, em matéria de direito eleitoral, a gente percebe que o grande fiscalizador de uma eleição muitas vezes não somos nós, do Ministério Público, ou a polícia, é o opositor. É aquele que vai enfrentar o outro candidato. Ele que vai denunciar, ele que vai representar uma ilegalidade, ele que vai trazer uma prova para a gente na promotoria de justiça. Então essa é uma eleição, a gente costuma dizer, quando a gente trabalha em eleição, é a mais tormentosa, é a mais trabalhosa. Por quê? Barulhenta. Por quê? Porque só você sair nas calçadas e nas ruas que está todo mundo fazendo campanha eleitoral. Então você vai da casa para o trabalho, está todo mundo fazendo a campanha e você sabe o que está acontecendo. É uma eleição muito próxima de você. Então, nós do Ministério Público e a polícia em geral recebe muita denúncia dos opositores. Mesmo porque existe uma grande quantidade de candidatos a vereador. O telespectador tem que ter ciência do seguinte: quantos candidatos cada partido pode lançar numa campanha eleitoral? Até 1,5 vezes o número de vagas. Quantos vereadores tem na sua cidade? Faz a conta. Multiplica por 1,5 vezes, é quanto cada partido pode lançar de candidato. É bastante gente. Se você pegar a quantidade de partidos políticos aí, cerca de 40 partidos, cada um com 1,5 vezes o número de candidatos, é muita gente concorrendo. E esse embate gera essa necessidade de fiscalização, de denúncia, e tem de tudo aí, né? Legal. Agora, todo esse barulho que você falou bem nas ruas, né, que agora estão presentes nas ruas, também vai para a internet. E a popularização das redes sociais motivou muitas mudanças na lei para a eleição desse ano. Queria que você comentasse, desse uma noção para o nosso telespectador do que muda em relação ao uso das redes sociais nessa campanha. Olha, tem até um filme que fala um pouco sobre esse assunto, né? Um filme sobre redes sociais. Não quero fazer patrocínio de filme nenhum no seu canal de televisão aqui, né? Mas as redes sociais, elas foram muito influentes na eleição presidencial. O nosso presidente da República teve grande sucesso por causa das redes sociais, né? Todos sabem que houve um acidente com ele, recebeu uma facada, né? Ele ficou de fora de debate. Então, o grande palanque político na eleição de 2 anos atrás foram as redes sociais. E agora é a primeira vez que nós teremos uma eleição municipal com a presença forte das mídias, principalmente das redes sociais. E uma grande novidade, o impulsionamento. Como assim impulsionamento? O candidato vai, tem uma plataforma de governo, faz um vídeo, tem lá um post, uma fotografia dele com o número dele, ele pode pagar para as redes sociais para impulsionar aquele anúncio, escolhendo idade dos destinatários, qualificando o destinatário do impulsionamento, com dinheiro de campanha. Com dinheiro de campanha. Tem um lado bom e tem um lado ruim isso. O lado bom, que todo mundo vai poder
conhecer aquele candidato. O lado ruim, todo mundo vai receber na sua rede social toda hora a fotografia e o vídeo daquele sujeito, né? A não ser que você bloqueie aquela pessoa. Agora, quem vai ganhar muito dinheiro com isso, sabe quem é? Os administradores de redes sociais, que não estão alocados no Brasil. O administrador do Facebook, o administrador do Twitter, o administrador do Instagram, que não são sedes brasileiras. Ou seja, o dinheiro do impulsionamento vai para fora do Brasil. Dinheiro que vem do fundo eleitoral. Fundo eleitoral que vem dos nossos impostos. Então nós vamos transferir indiretamente os nossos impostos nas redes sociais para os cofres dos administradores de redes sociais que têm domicílio fora do Brasil. É uma transferência indireta de dinheiro dos cofres públicos para os administradores das redes sociais. Já pensou nisso? E não é pouco, são 2 bilhões de dinheiro do fundo eleitoral. O impulsionamento é permitido até um dia antes da eleição. E uma outra novidade, vocês conheciam o comício, agora tem a live mício. O que é live mício? O sujeito está lá na rede social, ele pode fazer uma live? Pode. Incentivando a sua candidatura? Pode. É a live mício. Ele pode fazer a live dele, colocar um atalho na live sobre uma página dele, sobre a proposta de governo. O que não pode é o artista, é o ator, pegar a live mício e patrocinar o candidato. Isso já não podia no comício. Você usar a habilidade artística de alguém para chamar atenção. Então, live mício pode de candidato. Live mício pode de apoiador, mas não pode de artista para fazer propaganda para o eleitor, porque senão o candidato vai ter aí uma disparidade no princípio da igualdade. É óbvio, você pega um cantor famoso, a live mício dele vai ter muito mais visibilidade daquele que é só candidato. Então a Justiça Eleitoral proíbe isso. Mas a live mício vai bombar nessa eleição. Tá aí uma dica importante aí, realmente outra coisa que não vinha sendo tão falada e o doutor nos trazendo aí mais esse assunto à tona para discussão e para reflexão principalmente. Agora, doutor, esse impulsionamento, ele vai ter que seguir algumas regras também, até de controle financeiro. Um candidato não vai poder se sobrepor financeiramente fazendo impulsionamentos seguidos. Como é que vai funcionar as regras para esse impulsionamento? Então, a gente tem um capítulo específico na lei eleitoral, que é a Lei 9.504/97, a lei das eleições, no que diz respeito à arrecadação de campanha. Como é que funcionam as doações eleitorais? Pessoa física pode doar? Pode. Até 10% do bruto arrecadado no ano anterior. Pessoa física pode doar. Pessoa jurídica pode doar? Não, pessoa jurídica não pode doar. Tem a regra do fundo eleitoral, cada partido recebeu o seu quinhão de fundo eleitoral, e também tem um fundo partidário que o partido pode transferir para os candidatos. Agora, como funciona essa transferência? O Tribunal Superior Eleitoral já disse uma coisa: 50% para candidaturas brancas e 50% para candidaturas negras. É uma regra que incide nessa eleição. Só quero ver isso funcionar. E depois, aquela situação. Desse montante, 30% no mínimo para um gênero e 70% no máximo para outro gênero. É assim que será dividida as verbas eleitorais. E a partir daí, como que o partido político vai dar dinheiro para um candidato ou para outro candidato? É o partido que resolve. O partido tem a sua autonomia para fazer essa divisão de dinheiro. E a partir daí, cada candidato vai se virar com isso. Também pode acontecer o autofinanciamento de campanha. Eu pegar o meu dinheiro e bancar a minha campanha eleitoral, mas tem um limite, que é até 10% do teto fixado pelo TSE. Então o TSE fixa um valor, olha, para prefeito dessa cidade, você pode gastar tanto. Tem uma tabelinha no site do TSE. Para prefeito, para vereador dessa cidade, você pode gastar tanto. O TSE fez esse cálculo. E a partir daí você verifica, eu só posso investir na minha campanha do meu dinheiro até 10% desse teto fixado pelo TSE. E a partir daí, Kleber, cada partido vai fazer essa divisão, inclusive para subsidiar, para financiar esses impulsionamentos nas redes sociais, santinho, carro, gasolina, viagem, programa de televisão, porque a propaganda eleitoral é gratuita.
mas tem que pagar cameraman, tem que pagar estúdio, tem que pagar a luz, tem que pagar um monte de coisa. Então não é tão gratuito assim, né? Certo. E, doutor, uma das maiores preocupações para as eleições são as chamadas fake news, a disseminação de informações e notícias falsas. Pela primeira vez nas eleições desse ano, essa prática será considerada crime. Queria que o senhor comentasse agora essa mudança na lei em relação às fake news. Olha, fake news. Clever, defina fake news. Fake news não é notícia falsa. Fake news não é notícia falsa. Fake news é uma notícia dolosamente, intencionalmente falsa para prejudicar o opositor. Prejudicar o opositor. A fake news, ela pode ter um tipo de responsabilização. Qual que é? A difamação, que é a ofensa à reputação da pessoa. A injúria, que é a ofensa ao conceito pessoal meu próprio. E a denunciação caluniosa eleitoral, que é com essa notícia se dá a abertura de instauração de processo ou inquérito contra o opositor. 3 crimes. 3 crimes que podem gerar a fake news. E tem outra. Se você contratar alguma empresa para produzir notícias falsas, você pode pagar uma multa de 5 a 30 mil reais por notícia veiculada. E propiciar que esse mecanismo de veiculação da notícia seja suspenso por 24 horas, além do direito de resposta do candidato ofendido. Mas a grande questão, Kleber, que a gente tem que mostrar para o telespectador aqui, é que o eleitor tem que estar ligado. Não só compartilhar a manchete da notícia, mas verificar o conteúdo da notícia. Ele tem que estar mais vigilante. Por isso, não acredite em tudo que você recebe, que pode ser falso, pode ser um canal falso. E aí eu aconselho, não vote nessa pessoa que veicula notícia falsa, porque você vai estar elegendo um mentiroso. Porque se ele faz notícia falsa hoje, imagina o que ele pode fazer no exercício do mandato. E a verdade é a grande virtude da humanidade, não é? E por falar em internet, em redes sociais, você que acompanha nosso programa pode acompanhar, rever essa entrevista pelas nossas páginas, pelos nossos canais também nas redes sociais. No Facebook é só digitar programa Análise Direta ou então no YouTube, na página HIT Notícias. E o segundo bloco chega ao final agora, mas daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto e para falar mais sobre fake news e eleições municipais que acontecem esse ano. Não saia daí. E voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é transmitido pelo canal HIT Notícias para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Hoje nós estamos falando de eleições, as eleições municipais que acontecem esse ano. E o nosso convidado, especialista no tema, é o promotor Dr. Vasconcelos, Clever Vasconcelos, que no último bloco estava falando de fake news. Fez um alerta para os candidatos. Agora, fake news é crime. Definiu fake news e lembrou que é crime. Mas crime também para o eleitor que divulgar, para favorecer uma pessoa, favorecer um candidato contra o outro. Quem divulgar fake news corre risco de responder por isso. É aquela velha história, né? O sujeito que pratica o verbo núcleo do tipo, por exemplo, matar alguém. Nem sempre aquele que mata alguém comete o crime. Quer dizer, esse que não mata, ele pode cometer o crime, perdão. Por exemplo, suponha que o indivíduo mate alguém e eu dê a minha arma para ele. Eu sou responsável pelo homicídio. Eu estou colaborando de qualquer forma para o crime de homicídio. Então, se tem uma notícia falsa, eu sei que ela é falsa, eu sei que ela é dolosamente falsa, prejudicial a outro candidato. E se eu colaborar para essa divulgação, compartilhar, curtir, colocar o kkkk no meu comentário, isso é participação no crime contra a honra do candidato. A pessoa, ela está também incutida no crime
previsto lá na legislação eleitoral. Então, todo aquele que participar, de qualquer modo, da divulgação de uma notícia dolosamente falsa, também comete crime. Agora, o volume de informações nessa época é muito grande. Abriu as redes sociais, elas disparam, e as pessoas, na correria do dia a dia, nem sempre têm tempo para se informar suficiente. Qual é a dica que o senhor dá para as pessoas se protegerem contra a fake news? O eleitor, ele não embarcar numa canoa furada. Olha, se você desconfia da fake news, não abre ela, não mexe nela. Porque você pode até receber um algoritmo que essa notícia volte para você várias vezes. Já percebeu que às vezes você se sente vigiado na internet? Você vai numa loja, acessa um site, daqui a 5 segundos você recebe uma notícia dessa loja e vai recebendo, né? Esse é o famoso algoritmo. Isso pode estar também incluído nessa notícia falsa. A notícia falsa com inclusão de algoritmo. E aí você vai receber essa notícia direto. Então, o ideal é você formar a sua convicção conhecendo a plataforma do candidato, buscando, preferencialmente, acessar o site da campanha dele ou do partido dele. Dá um pouco de trabalho? Não custa nada. Agora, você não pode colocar a importância do teu voto num clique. E, às vezes, num clique de uma notícia falsa. Investigar o candidato. Não estou falando para investigar criminalmente. Investigar as propostas do candidato. Ouviu falar nele? Assistiu à propaganda eleitoral? Bom, vai lá e pesquisa. Vê o que tem esse de candidato, qual é a proposta dele. Eu acho importante isso. Porque se clicar numa notícia falsa e a notícia falsa for algoritmada, você vai estar propagando também indiretamente uma notícia falsa, ainda que não curta, ainda que não compartilhe. Porque isso vai chegar no seu computador, no computador da sua família, no computador dos seus filhos. É uma loucura isso. É uma vigilância que nós temos na internet 24 horas da nossa vida, né? Então, investigar a proposta do candidato nos canais de segurança. Agora, por outro lado, em relação aos órgãos que têm a responsabilidade de fiscalizar, principalmente a Justiça Eleitoral, o mecanismo de fiscalização que está disponível hoje é eficiente? Olha, é eficiente, mas você imagina só, numa cidade onde tem 60 candidatos, 100 candidatos, tem um delegado de polícia, um promotor de justiça e um juiz eleitoral. Às vezes fica difícil. Então, o grande auxiliar, como eu disse para você anteriormente, o grande auxiliar de uma eleição dessa autoridade ou dessas autoridades é o eleitor. Então, tem alguma denúncia, abra o canal do Ministério Público, faça uma denúncia, descreva, junte a foto, junte o vídeo, porque você denunciando, você vai propiciar que essa notícia chegue até nós, porque nós não somos onipresentes, nós não estamos vendo tudo que está acontecendo. Então, a importância da vigilância do eleitor é muito relevante numa eleição municipal, porque você está ali vendo tudo, né? Agora, e com essa migração da campanha para a internet, algumas práticas antigas de eleições, por exemplo, brindes como boné, camiseta, chaveiros e outras de rua, como placas e faixas, estão proibidos, a legislação veta, já não pode mais fazer tudo isso? O brinde não pode. O brinde não pode. Então, pente, régua, borracha, camisa, boné, chaveiro, isso não pode. Agora, a placa pode. Você pode adesivar o seu carro e você pode colocar a placa na sua casa. Na sua casa, existe uma medida que a legislação fala que você pode colocar na sua casa. E no seu carro também. No carro, você pode colocar no vidro de trás, mas perfurado, para atrapalhar a direção do veículo. E na sua casa, se eu não me engano, eu acho que é meio metro quadrado por adesivação na sua casa. Isso pode, em residência particular. O que não pode é colocar placa em prédio público. Prédio público. Você pode também fazer a propaganda por som, aqueles carros de som, né? Mas também não pode fazer essa propaganda na frente de escola, de prédio público e também respeitando o número de decibéis para não perturbar o sossego. Então, aquele jingle nos carros, a placa na sua casa pode, até um determinado tamanho, no carro você pode. Agora tem aquela coisa,
tá todo mundo usando máscara, né? Isso que eu ia falar agora, até te interromper. Com tanta propaganda, esse ano a eleição vai ter um lugar novo para fazer propaganda. Por causa dessa pandemia do coronavírus, todo mundo é obrigado, por lei até, a usar máscara. E como vão ficar as máscaras, essa proteção da eleição? Pode ter o número do candidato, foto do candidato, legenda de partido. O que diz a legislação em relação às máscaras? Nada, não diz nada. Nada? A máscara não diz nada. Aí a gente vai ter que fazer um entendimento, uma interpretação sobre os brindes de camisa e boné. Você não pode brinde de camisa e boné, não pode brinde de máscara. Equivalência. Equivalência em relação a esse objeto. Agora, nada impede que o pessoal de campanha... Porque quando você vai na rua, tem aquele jeito com a bandeira. A bandeira pode. E a camisa do candidato. O pessoal da campanha pode. Aqueles que trabalham na campanha podem, inclusive, usar a máscara com número e com... Mas aí é o pessoal da campanha. Você que não é da campanha não pode. Então, se eu pego um ônibus, pego o metrô, pego um táxi, um Uber, vou com a máscara com o número do candidato, eu não posso. Eu não posso. E também não pode ter esse brinde de máscara. Agora, o pessoal organizado da campanha, para fazer uma atividade naquele lugar, distribuindo material, aí pode. Aí pode. No dia da eleição, não pode. Isso é importante. Em relação à boca de urna, as pessoas que vão votar, já algumas têm a preocupação natural com a aglomeração, vão ter que se proteger, a máscara continua obrigatória. E quais os cuidados que ela deve ter, até para evitar não cometer, sem saber, uma boca de urna? Vai com uma máscara sem identificação do candidato. Vai com uma camisa sem identificação do candidato. Dia da eleição, boca de urna é crime. É crime. Nesse dia, o eleitor tem que decidir a eleição livremente, sem qualquer tipo de influência. Sem qualquer tipo de influência de terceiro ou de material econômico. Porque senão, aquele que tem maior condição econômica vai se prevalecer em relação àquele que não tem tanta intensidade econômica. Então, sobre máscara, é proibida a utilização de máscara com o número e nome do candidato, a não ser o pessoal que trabalha na campanha, que não seja no dia da eleição. Nem no dia da eleição, o pessoal de campanha pode usar material do candidato. Nem camisa, nem máscara. Vai ser preso em flagrante delito por crime de boca de urna. Legal, doutor, o papo está tão bom que o tempo passou rápido, né? Nosso programa chega ao final agora e eu tenho certeza que muitas pessoas que tinham dúvidas em relação a essas mudanças estão mais esclarecidas a partir dessa entrevista. Então, eu queria reservar esses últimos minutos para você fazer a sua despedida também, falar um pouco mais do livro e dos seus contatos, já que você também é palestrante. E nessa época, muita gente tem interesse, tem a necessidade até de se informar mais. Então, esses minutos finais, eu deixo aberto para você fazer a sua despedida. Eu queria agradecer a Rede Notícias aqui por essa oportunidade. Você falou que o canal de televisão passa em muitos países pelo mundo. Quero deixar um recado para aquele que está fora do Brasil. Eleição municipal, quem está fora do Brasil não precisa votar. Só vota em eleição municipal quem está com título de eleitor, quem tem residência no Brasil. Portanto, você que mora fora do país, você não precisa se preocupar, você não vai ter que votar. Só vota fora do país, eleição presidencial. Né? Isso é importante para quem mora no exterior. Os meus contatos, eu tenho o Instagram, que é @clever.vasconcelos. Né? É o que eu mais uso. Eu posso, óbvio, não posso responder consulta pessoal, porque na qualidade de promotor de justiça a Constituição me proíbe isso. Mas uma dúvida genérica, acadêmica, eu sempre estou à disposição. O livro, eu quero agradecer a oportunidade de vocês divulgarem o livro. É um livro muito importante, bem atual. É difícil escrever sobre legislação eleitoral, porque, na verdade, a lei está mudando toda hora, cada eleição tem uma regra diferente. É uma loucura, né? Mas, enfim, agradecer a qualidade do seu jornalismo, a qualidade da equipe aqui do estúdio e mostrar para o telespectador o real compromisso da emissora de mostrar a verdade, de relatar os fatos com isenção, para poder o eleitor realizar, no dia da votação, uma escolha consciente, uma escolha que vai se reverberar por mais 4 anos. O ato de eleger alguém, o ato de votar, é um ato de muita responsabilidade. Não se deixe levar pelos outros. Vote com independência. Isso é muito importante, porque depois você não vai poder reclamar
daquela pessoa que foi eleita, tá? Vote conscientemente, esse é o meu recado. Legal. Bom, como o Dr. Clever Vasconcelos lembrou em sua despedida, nosso programa Análise Direta é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E você que também pode acompanhar essa e outras entrevistas pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, na página HIT Notícias. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!